Fala, meus melhores! E aí, bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton Domingos na voz, professor Vinícius na língua de sinais, e a nossa aula de hoje é para o 7º ano, agrupamento G, ciclo da adolescência. Nós vamos trocar uma ideia sobre a distribuição da população brasileira. Como a população brasileira está distribuída no vasto território, beleza? Irmãozinho, se liga. Para iniciar, nós temos aqui alguns dados sobre a população brasileira e a extensão territorial do nosso país. A população absoluta do Brasil, em 2020, era de aproximadamente 211 milhões de habitantes. Isso de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A extensão territorial do nosso país é de aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados e a densidade demográfica de 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. E eu já deixo uma pergunta pesada aí para vocês. Se liga, o Brasil é um país populoso e bem povoado? Pensa aí, meu bom. Guarda essa pergunta aí no seu coração que logo, logo nós vamos voltar para que você me responda, beleza? Se liga aí. Alguns conceitos demográficos são muito importantes para que a gente consiga responder a pergunta anterior. Vamos ver agora o que significa população absoluta. População absoluta, meus caros, é o número total de habitantes. É a soma de toda a população de um país, de um estado ou de uma cidade. Quando esse resultado, quando o número total de habitantes é muito alto, nós vamos dizer que esse lugar é populoso. E quando o número de habitantes não é tão alto assim, nós vamos dizer que esse lugar é pouco populoso. População relativa ou densidade demográfica. Isso mesmo, é a mesma coisa. É a relação entre o número de habitantes e a área total do território. O resultado é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Se você não entendeu, olha aí coloridinho na tela para você os dados de população absoluta, área total e densidade demográfica do Brasil. Para chegar na densidade demográfica, é preciso dividir a população absoluta pela área total. Então, pegamos a população absoluta brasileira, 211.755.692 pessoas, dividido pelos seus 8.510.295 quilômetros quadrados. E o resultado, 24,8 habitantes por quilômetro quadrado, é a nossa densidade demográfica. Quando a densidade demográfica é baixa, nós vamos dizer que esse lugar é pouco povoado. E quando a densidade demográfica é alta, nós vamos dizer que esse lugar é bem povoado. Se liga nesse mapa sobre a densidade demográfica brasileira que apresenta como a nossa população está distribuída pelo território brasileiro. As regiões mais claras apresentam menor densidade demográfica, ou seja, menos pessoas por quilômetro quadrado. E as regiões aí que têm cores mais avermelhadas apresentam mais pessoas por quilômetro quadrado. Logo, maior densidade demográfica. Percebemos que existem regiões de vazios demográficos, principalmente na região norte do país, e outras regiões, como as litorâneas, onde nós temos uma maior concentração populacional. Olha que doideira! A população relativa de São Paulo, a capital do estado de São Paulo, é de 7 mil habitantes por quilômetros quadrados. Já em Porto Velho, capital de Rondônia, a densidade demográfica é de 12,7 habitantes por quilômetro quadrado. Nossa, é uma diferença grande, hein? Mas vamos pensar então a população por região. Como a população brasileira está distribuída ao longo das 5 regiões oficiais do nosso país. Então nós temos aí a lista com as 5 regiões, nessa tabelinha para vocês,
e elas estão ordenadas de acordo com a população absoluta. Nós vamos da mais populosa em primeiro lugar até a menos populosa, ocupando ali o quinto lugar, a última posição. A região mais populosa do nosso país, como nós podemos ver, é a região sudeste e a menos populosa é a região centro-oeste. A região sudeste tem 89 milhões de habitantes, contra 16 milhões de habitantes da região centro-oeste. É uma diferença grande, né? Mas vamos ver aqui como esses dados aparecem por região, entendendo por que algumas regiões têm fatores atrativos, que atraem pessoas, e por que outras regiões têm fatores repulsivos, ou seja, faz com que as pessoas busquem outros lugares para morar, enfim. Meus brothers, só para você ter uma ideia, a região sudeste, como nós falamos, tem a maior população absoluta do Brasil, mesmo sendo a quarta maior região brasileira em extensão territorial. Isso mesmo, ela é a quarta região brasileira em extensão territorial e mesmo assim tem aí o maior quantitativo populacional. Aproximadamente 42% de toda a população brasileira mora na região sudeste. Essa região abriga grandes cidades, como é o caso de São Paulo, capital, com 12 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro, também capital, com 6 milhões de habitantes. Um dos fatores atrativos que atraíram pessoas para a região sudeste ao longo do tempo é o fato de, em 1940, ser a primeira região brasileira a se industrializar. A instalação de indústrias na região sudeste motivou a migração, fez com que várias pessoas buscassem o sudeste, tentando encontrar melhor qualidade de vida. Além disso, a atividade de mineração e a cafeicultura que existia antes da industrialização também foram fontes atrativas de pessoas para o sudeste. A principal região brasileira que cedeu migrantes para o sudeste foi a região nordeste. Além disso, a região sudeste também atraiu imigrantes de vários lugares, como por exemplo, os italianos, os japoneses e os espanhóis. Da hora, né? Mas vamos falar um pouquinho do Nordeste então, já que ela foi a região que mais cedeu migrantes para a região Sudeste, vamos pensar a realidade do Nordeste. O Nordeste tem a segunda maior população absoluta do nosso país, tendo aí a terceira maior extensão territorial. A população na região Nordeste ela está concentrada principalmente na região litorânea, onde nós temos a Zona da Mata, que apresenta bons índices econômicos e aí tem condições adequadas para a atividade agrícola. Por volta dos anos 2000, essa região começa a assistir o que nós vamos chamar de imigração de retorno. Muitas pessoas deixam o Sudeste e voltam para o Nordeste. E isso acontece, entre outros fatores, por conta da intensificação das atividades econômicas no interior do Nordeste, pela instalação aí de novas indústrias ou até mesmo pelo avanço da fronteira agropecuária no Brasil. Outra coisa que faz com que as pessoas deixem o Sudeste é descobrir que talvez o sonho de maior qualidade de vida na região mais industrializada do Brasil não é tão fácil, tão simples como muitas pessoas imaginaram. Amigos, outra região que nós vamos ver aqui é a região sul do nosso país. A região sul tem a terceira maior população absoluta e é a menor região brasileira em extensão territorial. Mesmo assim, tem a segunda maior população relativa, densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado do nosso país. A produção agrícola, em decorrência de solo fértil e do terreno mais plano, terrenos planos, atraíram diversos migrantes ao longo da história dessa região. Além disso, muitos imigrantes italianos, alemães, poloneses e ucranianos escolheram a região sul do Brasil como lugar para morar em decorrência das condições climáticas. Por ter um clima aí mais frio, mais parecido com o clima europeu, esses imigrantes acabaram escolhendo essa região brasileira. E ela é a região do Brasil que mais preserva os costumes e as tradições dos imigrantes europeus. Não é incomum
encontrar nomes de cidades na região sul que fazem referência aí a outras culturas. Brother, região norte do nosso país. Já caminhando para o fim aqui, a região norte apresenta a quarta maior população absoluta e tem a maior extensão territorial do país e a menor população relativa, apenas algo em torno de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Um dos fatores repulsivos que dificulta a ocupação nessa região é a densa floresta. A floresta densa na região norte do país é um fator repulsivo para a ocupação. Além disso, a ausência de investimentos que tornem aí essa região economicamente atrativa pesa nesse fator. Devemos ressaltar que os governos militares, ali por volta de 1960, vão desenvolver projetos de ocupação para essa região, porque eles acreditavam na ideia que era preciso ocupar o espaço para que ele não fosse invadido por outras nações e ameaçasse a soberania brasileira. A região norte, ela abriga a maior população indígena do Brasil. Segundo o IBGE, em 2010, o Brasil tinha 900 mil índios e desses, 350 mil moravam na região norte. Massa, né? Demais da conta, aí. Para encerrar, a nossa região, a região onde o estado de Goiás está inserido, a região centro-oeste. A região centro-oeste tem a menor população absoluta, ainda que tem a segunda maior extensão territorial. Devido à sua grande extensão territorial, apresenta aí a quarta população relativa, né? Logo, nós temos baixos índices de densidade demográfica. A ocupação da região centro-oeste tem início no período aurífero. No entanto, ela vai se intensificar por volta de 1950 e 1980. Essa intensificação vai se dar em decorrência da expansão da fronteira agrícola da região sul para a região centro-oeste do nosso país e a construção de Brasília em 1960. Trazer a capital federal para a região centro-oeste faz com que tenha a necessidade de construir toda uma infraestrutura para conectar a capital federal com as outras regiões do Brasil. Isso vai acelerar o processo de urbanização aqui na região centro-oeste. Meus amigos, infelizmente a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Isso aí, já estamos acabando, mas eu tenho aí duas perguntinhas para vocês. A pergunta lá do início da aula, e aí, o Brasil é um país populoso e bem povoado? Não é possível, hein? Agora você sabe me responder. Justamente, o Brasil é um país populoso, porque a sua população total é elevada. No entanto, não é um país bem povoado. Como nós podemos ver no mapa, existem regiões com vazios demográficos. E a segunda pergunta que eu tenho para vocês, que também é super simples, vocês são fera, vão tirar de letra, é: quais medidas poderiam ser adotadas para incentivar a melhor distribuição da população brasileira pelo seu território? Pensa aí, registra a sua resposta e em outro momento a gente troca uma ideia sobre ela. Beleza? Meu bom, nossa aula de hoje vai se encerrando por aqui. Valeu demais. Desejo para vocês um forte abraço e até a próxima, beleza?